nossa série O Fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar de um fruto que é o fruto, né? Mas é uma característica dos gomos que nós falamos na introdução. E o gomo de hoje é o amor, né? Um sentimento que alguns tratam como sentimento. E ao longo dessa conversa aqui a gente vai entender melhor o que realmente é o amor. Uma coisa que eu quero apontar aqui é que nós precisamos entender que a Bíblia ela não foi escrita por ocidentais, ela não foi escrita por brasileiros. A Bíblia foi escrita uma parte do grego, outra parte do hebraico e alguns textos até em aramaico. Então, dependendo do texto, nós precisamos estudar qual é a raiz que aquela palavra quer trazer, né? E hoje a gente vai explorar um pouquinho isso nessa palavra amor. Eu acho que é uma das palavras que mais a gente precisa entender melhor para entender o que o texto realmente quer dizer, né? Muitas vezes a gente olha e lê o texto e entende ele rapidamente ao pé da letra e a gente acaba, então, tendo alguns entendimentos rasos sobre algumas coisas. Então, na Bíblia, o amor, ele tem 3 vertentes, as principais, né? Que é o amor eros, amor filéu, ou filos, e o amor ágape. O amor eros, ele é mais contido ali no livro de Cantares. É um amor passional, um amor destinado, né? O original dele é justamente a relação entre o homem e a mulher, a relação amorosa. Então, o amor passional, que de uma paixão vai florescer o amor. Também, o filéu, ou filos, é o amor fraternal, o amor entre irmãos, né? Por exemplo, um exemplo que aparece ali na Bíblia sobre esse tipo de amor é o amor ali entre amigos, como o Jonatas e o Davi. Tem um texto ali que é citado o grande amor de Jonatas por Davi, é esse amor filéu, de irmão mesmo, né? E o amor ágape, que é o amor de Deus para conosco. Diferente desses outros 2 amores, o amor ágape é um amor incondicional. Ele não precisa de nada para amar, ele não precisa de uma condição. Já o eros e filos, ou filéu, ele nasce de uma condição. Se você está casada hoje, você naturalmente espera que, no mínimo, a pessoa com que você se casou te ame, né? E ela também espera que você ame ela também, né? Se não tiver amor, esse tipo de amor, o casal provavelmente vai sofrer em algum momento, né? Porque esse amor passional, ele também tem muito a ver com a intimidade do casal, né? Então, se não existe esse amor eros, né? Esse amor de carne, esse amor de desejo um pelo outro, essa relação vai ficar comprometida, né? E também o amor fraternal. Você não ama um irmão do mesmo jeito que você ama um marido. Você não ama um filho do mesmo jeito que você ama um marido, né? Mas o amor ágape é esse amor que nós vamos falar hoje, que lá no texto de Gálatas 5, 22, é esse amor que está escrito ali, o amor ágape. Ou seja, o fruto do Espírito vem do Espírito. Então, obviamente que ele vai desenvolver um amor que vem de Deus diretamente. Então, esse amor incondicional é um amor que não espera nada em troca, é um amor que ama independente de esperar o amor de volta, é um amor que não se desaponta e não se abala se o outro não amar também. Por quê? Que o amor ágape ali no texto de Gálatas, eu estou explicando isso justamente porque, se nós pensarmos no amor, muitas pessoas elas pensam como um sentimento. Eu senti que eu amo ele. Mas ali o amor ágape, ele não tem a relação com sentimento, ele não tem relação com um sentir, né? Mas ele tem uma relação com o decidir. Existe também, especialmente no livro de Cantares, o substantivo em forma de ação, que é e esse amor, a ação desse amor, né, o substantivo em forma de ação, ele aparece não do amor ágape, mas ali em Cantares, só para vocês entenderem o caminho que eu estou querendo chegar, ele ama, né? Então ele ama de uma forma como em Cantares 8, que ele diz que é forte como a morte, que esse amor é forte como a morte, é uma forma, o substantivo virando ação ali. Então ele quer, a pronúncia é mais ou menos ahavá, ou ahabá, que é o amar, só que de uma forma de eros, né? O amor entre o homem e a mulher. Então aqui, quando o Paulo diz sobre o amor, é o amor ágape em Gálatas, é diferente desse amor que a gente vê em Cantares. Então, a maior parte dos textos bíblicos sobre amor, ele está falando justamente o ágape, mas nem todos. Então a gente não pode simplesmente olhar para um texto e interpretar ele como a forma só pela palavra. Então é interessante a gente olhar também sobre o contexto que está dizendo ali. E você agora sabendo essa informação, quando você vê a palavra amor em algum texto, você vai olhar e ver aquele contexto ali, o que está querendo dizer, né? Então o amor que se diz ali sobre Cantares é diferente do amor que estamos dizendo aqui em Gálatas, entende? Então, esse amor em Gálatas, que é desenvolvido pelo Espírito Santo,
a ideia dele é que amemos como o Senhor. É claro que é um exercício para a vida toda, né? Quando nós amamos alguém, essa pessoa nos desaponta, essa pessoa nos trai, essa pessoa nos humilha, claramente que nós vamos ficar desapontados. A gente vai ficar... quantas coisas podem acontecer no nosso coração? Quantos corações quebrados hoje? Talvez você que esteja me ouvindo teve o coração quebrado por alguém que você amava muito, né? Independente desse tipo de amor, dos tipos de amor que eu falei aqui. Mas nós precisamos entender que o amor, que é o fruto que é desenvolvido, que nós temos capacidade de fazer e de amar, é o Espírito Santo que vai nos ajudar, obviamente, né? Então, quando eu olho para alguém sabendo das suas limitações, eu preciso olhar com o amor ágape, sabendo que essa pessoa também precisa ser amada pelo Senhor e precisa conhecer esse amor. Então, quando esse amor é desenvolvido através do Espírito Santo, que é justamente o fruto do Espírito, é como se o Espírito Santo fosse assim, você tem essa semente, você precisa cultivar, né? Então, como eu sempre falo para as pessoas que caminham comigo, para as meninas que caminham comigo, tem coisas que só o amor vai fazer. E eu não estou dizendo que você precisa se colocar numa condição de abuso, ou que você precisa se colocar numa condição de repente, você convive com algum narcisista, ou que tem alguma bipolaridade, enfim. Não estou dizendo sobre a forma de você se colocar numa situação de agressividade, de abuso, ou até de ser vítima de uma situação. Essa é outra coisa. Estou falando o amor que o Espírito Santo vai gerar em nós, e não nós mesmos vamos buscar, né? Então, quantas, infelizmente, entregaram seus corações para pessoas erradas? Quantas de nós já entregamos os nossos corações de um amor eros para alguém que não tinha capacidade de receber esse amor de nós? Então, o amor, quando ele é desenvolvido pelo Espírito Santo, é um amor mais profundo e é uma decisão. Então, você entende agora que, provavelmente você já ouviu, eu sempre falo sobre isso, que o amor não é um sentimento, ele é uma decisão, por conta desse amor ágape. Quando eu olho para o Espírito Santo e eu vejo como o Senhor amou a humanidade e eu quero ser como Jesus, assim como Paulo fala em Filipenses, que seja a tua atitude a mesma de Cristo, se a minha atitude precisa ser a mesma de Cristo, eu tenho que ser a mesma de Cristo em tudo, inclusive no amor abnegado, no amor ágape, que não procura seus interesses. Então, se a gente for lá em 1 Coríntios 13, nós vamos ver que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, né? Ao contrário, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo espera. E ali, ele não está dizendo de um amor abusivo. Muitas vezes eu li esse texto com esse olhar. Como assim tudo suporta? Então, vou suportar ser abusado emocionalmente? Fisicamente? Não. É um amor construído pelo Espírito Santo que, sim, ele suporta na situação de ser suporte, ele crê na situação de acreditar que essa pessoa ela pode ser desenvolvida no amor, então eu também posso ser desenvolvida no amor, que só Jesus pode desenvolver, que só o Espírito Santo pode desenvolver. Não pense que você, por se apaixonar por alguém, vai conseguir desenvolver um amor ágape por essa pessoa, né? Então, o nosso Deus, ele entrega, então, o Espírito Santo para desenvolver em nós esse fruto que já existe, essa semente, para que a gente vá cultivando. Então, o amor, ele é profundo. E quando nós olhamos para o amor na forma que Jesus amou, nós também entendemos o que está escrito lá na oração que ele mesmo nos ensinou em Mateus, né? Sobre perdoar como nós somos perdoados. Quem nos perdoa? O Senhor. Né? Esse perdão que está falando ali, se você estudar ou pelo menos ler ali o texto da oração dominical, que é o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele vai falando tudo sobre Deus. Então, seja o teu nome santificado, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, se está falando sobre o Senhor, e eu estou falando assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Então, se o Senhor me perdoa, eu preciso perdoar como o Senhor me perdoa, porque se eu perdoar como o meu coração quer, provavelmente esse amor ágape não vai ser ativado, e o Senhor então tem o direito de me perdoar como eu não perdoo, entende? Então a gente pensa que o perdão, nós não vamos entrar no fator perdão hoje, mas não tem como falar de amor e não falar sobre o perdão, porque eu acredito que o amor ágape, o perdão tem muito poder. Então, se eu não acredito que eu preciso perdoar, eu posso achar que essa é uma sentença e uma dor e uma vingança que eu entrego para alguém, mas na verdade sou eu que estou recebendo todos os efeitos dessa falta de perdão ou até vingança, né? Então, voltando aí para a palavra amor, esse amor que o Espírito Santo está falando ali, no fruto do Espírito, que o Paulo está falando ali do fruto do Espírito, é o amor ágape, o amor incondicional, não procura seus interesses, não arde em ciúmes, não busca a si próprio. Então, quando você vai lá para 1 Coríntios 13 e você lê toda aquela característica do amor, no final, no início ele vai falar assim, ó, eu quero apresentar para você algo sobremodo excelente, você está acima de qualquer excelência. E no final ele termina dizendo, ele fala sobre o dom de línguas, sobre as profecias, mas ele diz assim que todas eles desaparecerão, mas o amor continuará.
ou seja, até quando a gente for para a eternidade. Então, que o Senhor nos ensine, que o Espírito Santo nos ensine que esse amor ele precisa ser puro e ele precisa ser decisivo, até na vida daqueles que nós achamos que não merecem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha sabedoria, que você tenha estímulo e motivação vinda do Espírito Santo para desenvolver os mais profundos dons e também o fruto que Ele mesmo já entregou para nós. Deus abençoe e até logo. Até o próximo fruto. Até a próxima característica. Beijo!